Hoje, a gente vai mergulhar na incrível arquitetura que protege nosso coração, que dá suporte para os nossos pulmões e, claro, nos dá força para agir. Vamos entender a fundo a anatomia do tórax. Para começar, uma pergunta. O que será que os ossos, a força dos músculos e o simples ato de respirar têm em comum? A resposta é: tudo isso se encontra bem aqui, no tórax. Ele é o ponto de encontro da proteção, do movimento e da própria vida. Mas, como é que essa estrutura fantástica funciona de verdade? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos começar pelo básico, pela função número 1. O tórax é uma verdadeira fortaleza. Pensa nele como uma caixa forte projetada pela natureza para guardar os órgãos mais preciosos do corpo. E qual que é a base dessa fortaleza? O seu esqueleto, o arcabouço ósseo. E aqui a gente já vê uma genialidade. Ele é forte para proteger, claro, mas ao mesmo tempo é flexível o bastante para permitir a respiração. Bem no centro do peito, a gente tem um externo. A fonte que usamos traz essa analogia perfeita de uma espada curta. E conectadas a ele, como se fossem lâminas curvas, vêm as costelas, formando a grade que protege nossos órgãos vitais. Agora, o fascinante é que nem toda costela é igual. As chamadas verdadeiras se conectam direto no externo. As falsas, muito espertas, pegam uma carona na cartilagem da costela de cima. E as flutuantes? Bom, o nome já diz tudo, elas flutuam, não têm conexão na frente. Essa diferença toda é a chave para a mecânica da respiração. Ok, com o esqueleto montado, vamos adicionar a primeira camada de músculos. Eles são como os cabos de aço que ligam o tórax aos braços, permitindo uma variedade incrível de movimentos. E o primeiro da lista é um gigante, o peitoral maior. Olha só esse formato de leque, cobrindo praticamente toda a parte de cima do tórax. E para que ele serve? Pensa no movimento de abraçar ou de empurrar alguma coisa. É ele que faz isso. Ele traz o braço para perto do corpo e gira para dentro. É um dos motores principais para muitas das nossas ações do dia a dia. Agora vamos dar a volta e ir para as costas para conhecer o parceiro dele, que é quase um rival funcional. O latíssimo do dorso, um músculo enorme que cobre boa parte da região lombar. E aqui está a beleza dessa dupla. Se o peitoral empurra, o latíssimo do dorso puxa. É o músculo de escalar, de remar, de fazer barra, potência pura para trazer as coisas na nossa direção. Agora um músculo mais escondidinho, mas fundamental, o serrátil anterior. Repara como ele parece ter vários dedos que se encaixam nas costelas, na lateral do corpo. Então, a palavra-chave aqui é estabilidade. O serrátil age como uma cola, mantendo a escápula bem presa contra o tórax. É ele que permite esticar o braço para frente para alcançar algo ou para dar um soco. Guarda bem essa ideia da cola, porque se ela falhar, a gente vai ver o que acontece já já. Beleza, já vimos os músculos que movem os braços. Agora vamos para uma função ainda mais essencial. Vamos conhecer os músculos que movimentam o próprio tórax para nos manter respirando, o verdadeiro motor da respiração. E o protagonista absoluto dessa história é o diafragma. Essa cúpula de músculo e tendão que serve como o assoalho do tórax, separando ele do abdômen. Ele é o grande responsável por cada respiração calma que a gente faz. E o mecanismo é de uma simplicidade genial. Quando a gente inspira, o diafragma contrai e desce, como se fosse um pistão. Isso aumenta o espaço dentro do tórax, cria um vácuo e o ar simplesmente entra. Mas o diafragma não trabalha sozinho. Entre cada costela, a gente tem os músculos intercostais. Os externos ajudam a levantar as costelas na inspiração. Já os internos fazem o oposto. Eles abaixam as costelas, principalmente quando a gente força a saída do ar. Tipo quando vai apagar as velhinhas do bolo, sabe? São eles trabalhando. E todo esse movimento das costelas é descrito por duas analogias fantásticas. O movimento de alça de balde expande o tórax para os lados, aumentando a largura. E um movimento de braço de bomba joga o externo para frente e para cima, aumentando a profundidade. Juntos, eles expandem a caixa torácica em todas as direções. Até agora, a gente viu as peças do quebra-cabeça, a estrutura. Mas por que tudo isso importa na vida real? Vamos ver como essa anatomia se aplica em situações bem práticas. Nossa primeira parada, uma condição que tem um nome bem visual. O que será que é uma escápula alada? E a resposta nos leva de volta para aquela cola que a gente falou, o músculo serrátil anterior. Se o nervo que comanda ele sofre uma lesão, o músculo para de funcionar. Ele não consegue mais segurar a escápula no lugar. E o resultado é essa projeção para fora, essa asa que a gente vê na imagem. Certo.
E o nosso motor principal da respiração? O que acontece quando o diafragma, essa barreira tão importante, apresenta alguma falha? Bom, uma das consequências mais conhecidas é a hérnia de hiato. Basicamente, um ponto fraco no diafragma permite que uma parte do estômago escape para cima, invadindo a cavidade do tórax. Isso mostra o quão vital é a integridade dessa barreira que separa os dois principais andares do nosso corpo. E para fechar, um dado que realmente ressalta a precisão desse projeto todo. Essas hérnias no diafragma podem ser de nascença, um defeito de fábrica. E como o gráfico mostra, a imensa maioria, 75%, acontece num ponto muito específico, na região póstero-lateral. Isso nos deixa com uma reflexão final. Essa arquitetura complexa que nos permite mover, respirar e viver, ela depende de um projeto de uma precisão incrível. E nos lembra que até a menor falha nessa fundação pode ter consequências enormes.